No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu sei que muitos de vocês têm muita curiosidade, perguntam muito, né? E essa curiosidade é: dá pra pagar aluguel vivendo como roteirista? Zoeira, gente. Essa curiosidade é: quanto ganha um roteirista no Brasil? Dá pra viver bem? Que tipo de padrão de vida dá pra ter? Que tipo de atividades eu preciso fazer pra ter uma renda legal mensal como roteirista? Enfim, então, no vídeo de hoje, além da gente ver preços e ver quanto que um roteirista ganha, a gente vai conversar um pouquinho também sobre que tipo de atividade você pode fazer pra conseguir ter uma renda mensal bacana como roteirista. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Bom, gente, alguns avisos antes da gente começar. A gente tem aqui no Brasil a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas. E lá no site da ABRA, eles fizeram uma pesquisa muito boa e renovaram a tabela deles de preços para esse ano de 2021. E aí foi muito legal porque eles incluíram várias atividades, como podcast, consultoria, enfim, vários trabalhos legais. Lá no site da ABRA e nas tabelas da ABRA, o que a gente tem são preços sugeridos como piso, ou seja, o mínimo que você deve cobrar por tal atividade. Entretanto, além da tabela da ABRA, que eu vou usar como referência, que é um baita trabalho que toda a equipe da ABRA fez, eu também vou trazer aqui para vocês, enfim, alguns valores e alguns preços que eu escuto de amigos e que eu mesma vivi, principalmente, já tem pouco mais de 1 ano e meio que eu faço consultoria de roteiro para pessoas físicas, né? Eu acho que essa é uma distinção interessante da gente fazer, que às vezes a gente consegue ter uma renda legal fazendo alguns atendimentos, revisão, consultoria para a pessoa física. E o que a gente vai ter ali na tabela da ABRA, muitas vezes, são preços sugeridos para você cobrar de PJ, né? Para você cobrar de uma produtora, de um canal, de uma rede de televisão, né? Então, por isso que vocês vão ver, eu sei porque já perguntaram assim: Bea, aqueles preços da ABRA são praticados? São praticados, gente, são praticados sim. Se não fossem, o pessoal da ABRA não ia colocar, né, essa sugestão de preço, mas são geralmente trabalhos que você executa para PJ, né? São trabalhos que você vai executar para produtores, grandes canais, enfim. Eu vou dar aqui outras sugestões para vocês de alguns trabalhos que vocês podem fazer como roteiristas que não pagam tanto assim, mas quando a gente junta uma atividade com a outra, consegue dar uma renda legal mensal. Antes da gente prosseguir com esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e também de me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu tô sempre colocando caixinha de perguntas para vocês, sai postagem todo dia sobre narrativa, formatação, mercado audiovisual, então vale muito a pena você checar lá também. Bom, aqui no vídeo de hoje, gente, eu vou focar bastante em ficção, né, que eu sei que é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas me segue aqui, mas também vou falar um pouquinho sobre serviços de revisão, tradução, consultoria e roteiro para vídeo no YouTube, que são coisas que aparecem muito também. Eu sei que tem muitos jobs por aí relacionados a isso, é uma coisa que pode surgir bastante para vocês também. Vamos começar pela tabela da ABRA e principalmente com os valores mensais que você recebe numa sala de roteiro para televisão, para canais fechados. Eu achei fenomenal o trabalho que a ABRA fez, assim, porque de fato esses são os preços que são praticados, porque a gente consegue enxergar como que a gente consegue ter uma fonte de renda semestral ou anual bacana, né? Geralmente é quanto vai durar uma sala de roteiro, né? Às vezes dura de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, tem sala de roteiro que durou até 2 anos, gente. Então, você consegue ter, você vai cobrar mensalmente, né? Você recebe um valor mensal para estar numa sala de roteiro. E alguns devem estar se perguntando, né? Mas beleza, o que é uma sala de roteiro? Uma sala de roteiro, gente, é um grupo de roteiristas que trabalha para escrever uma série. Ninguém escreve uma série de televisão sozinho, tá? Só para deixar claro. Você sempre vai escrever junto de outras pessoas. E dentro dessa sala de roteiro, a gente tem uma hierarquia, né? Existem funções diferentes que as pessoas vão desempenhar. Vamos olhar aqui a tabela da ABRA, tá? Então, ó, a gente tá vendo aqui a tabela da ABRA, tá? E o que a gente tem aqui, né? A gente tem remuneração por sala de roteiro de
ficção, né, como eu falei pra vocês, que é o que eu vou focar. A gente tem aqui, gente, uma distinção de 15 minutos, né, por episódio, 30 minutos e 60 minutos por episódio. Vou falar pra vocês, eu super confio no trabalho do pessoal da Abra, acho, enfim, que a percepção deles é até mais correta que a minha, mas eu já estive em séries em que, assim, tipo, era meio termo, entendeu? Era 45 minutos. Então, e pagavam mesmo de 60 minutos. E aí eu já ouvi falar de colegas que estavam em séries de 30 minutos e recebiam o que tá aqui como piso de 60 minutos, tá? Então, por conta disso, eu vou focar aqui principalmente nos preços de 60 minutos, tá? Só pra deixar claro, gente, numa sala de roteiro, o que que acontece? Você é contratado mensalmente por uma produtora que, por sua vez, está contratada por um canal como um Globo, Netflix, HBO, Amazon da vida, contratou uma produtora para fazer a série acontecer, né? E essa produtora contrata roteiristas para escrever esta série, né? Para levantar essa série. Numa sala de roteiro, geralmente vocês vão se reunir diariamente entre 4 a 6 horas por dia para debater a história, para tomar decisões narrativas, enfim. Às vezes acontece de só se encontrar 3 vezes por semana. Tem semana que tá super aperreada, então vocês encontram 6 vezes na semana, né? De segunda a sábado. Às vezes você não se encontra com ninguém da sala de roteiro porque estão escrevendo o roteiro, né? Então sempre a sala de roteiro se encontra, debate, faz beat sheet, faz outline. Já expliquei o que é isso aqui nesse vídeo, tá? Não vou me estender muito. E quando chega o momento de escrever o roteiro da série de fato, aí vai cada roteirista pra sua casa e escreve ali durante 2 semanas, geralmente, né? Nesse período a sala de roteiro não se encontra porque os roteiristas estão lá escrevendo seus roteiros, né? Mas você continua recebendo, continua contando, tá? Então, por isso que eu tô falando, tá, gente? É um pouquinho da rotina pra vocês entenderem como é que é o trabalho e a remuneração, tá? Então, vocês conseguem ver que o roteirista ganha bem, não é? Porque a gente vê aqui que o assistente de roteiro, que é um roteirista que ele tá começando na carreira, às vezes é uma pessoa que não tem nem projeto nenhum feito, nunca teve nenhum crédito. Às vezes é uma pessoa que tem um crédito num curta-metragem, ou numa websérie, ou às vezes a pessoa tem crédito como roteirista de YouTube, né? Então, ela começa ali ganhando R$ 4.500 mensais. Eu já ouvi falar de assistentes que ganhavam R$ 2.000 para séries de 1 hora, mas nesse caso a sala de roteiro só acontecia 2 vezes na semana. Então imagina, né? Você se encontrava ali 2 vezes por semana, você tinha os outros dias da semana completamente livres para você fazer outra atividade, fazer monitoria para uma escola de roteiro, né? Às vezes dar aula, fazer uma consultoria de projeto, né? Então lembrem-se, tá, gente? Esse valor aqui, que tá aqui como piso, é um valor que vai consumir mais do seu tempo, né? Só para alertar vocês, porque eu conheço remunerações mais baratas, mas que, em compensação, ocupava menos tempo. E também acontece, tá, gente? De ter uma remuneração que é barata mesmo e que vai tirar seu couro. Mas, às vezes, pra gente conseguir nosso primeiro crédito e começar na carreira, vale a pena, tá? Compensa. Então, a gente tem aqui o assistente de roteiro ganhando como piso R$ 4.500. Depois, a gente vai aqui pro roteirista júnior. Então, o que faz o roteirista júnior, né? Enquanto o assistente de roteiro, ele é um roteirista em formação, ele não fala durante as reuniões, ele só anota. A rigor é isso, tá, gente? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é assim, o assistente não abre a boca. Ele cuida do cronograma, ele cuida das entregas, ele às vezes assim pode arrumar, sabe, capa, né? É ele que sempre tá mandando arquivos pro pessoal da produção, ele que faz as atas das reuniões, grava as reuniões, se preocupa em manter a sala de roteiro sempre organizada, sempre limpa, geralmente chega mais cedo pra organizar tudo isso. Então, a gente tem essa pessoa como assistente que não fala nada. O roteirista júnior, por sua vez, ele fala, mas ele não costuma escrever roteiro, né? Então ele vai dar opiniões narrativas, já é um roteirista que um dia foi assistente, então ele conversa, ele dá inputs narrativos, pode escrever uma cena ou outra, mas ele nunca vai pegar um episódio sozinho pra ele escrever. Então o roteirista júnior, vocês estão vendo aí, até 60 minutos, tá ganhando um piso de R$ 14.460 por mês pra trabalhar numa sala de roteiro. E aí você tem o que a gente chama de roteirista pleno, eu acho tão bom esse nome. O roteirista pleno, gente, ele é um roteirista que ele dá inputs narrativos, ele conversa, debate estrutura, toma decisões, escreve roteiro também, mas, por exemplo, se tem um embate ali, né, se tem algum problema, se a sala tá dividida, tá com opiniões divididas, não é ele que vai tomar essa decisão. Geralmente quem vai tomar essa decisão são os 2 que estão acima, que são roteirista sênior,
tá ali com piso de 19 mil, ou o roteirista-chefe, que tá ali com piso de 25.700. O que é um roteirista sênior? Geralmente é um roteirista muito experiente, que tá acima do pleno ou dos plenos, às vezes a gente pode ter mais de um pleno, né, na sala de roteiro. Às vezes você pode ter 2 plenos e um assistente, né? Você tem um assistente, 2 plenos, um sênior e um chefe, né, e um head, né, que a gente chama de head writer também. Então, o roteirista sênior, principalmente na ausência do chefe de sala, ele que toma as decisões, e se há ali alguma divisão entre a sala de roteiro, a opinião do roteirista sênior costuma ter um peso um pouco maior pro roteirista chefe. Também o sênior costuma ser uma pessoa em quem o roteirista-chefe confia muito, já trabalhou antes em outros projetos, né? Então costuma ser uma pessoa de muita confiança. E a gente tem o roteirista-chefe, que quando vai ter ali a reunião com o canal, quem toma as broncas é ele, quem defende as decisões narrativas é ele, quem tem que prestar satisfação para a produtora, para o canal é ele. Então também por isso é uma pessoa super experiente, é uma pessoa que chega com a pauta do dia. Então olha, hoje a gente vai fazer isso, a gente só sai dessa sala quando tiver definido isso, lembrando que isso tem que estar alinhado com caráter por conta disso, disso, daquilo, e que essa cena não pode ser por conta disso. Geralmente é ele que fica limando as sugestões, né? Então o roteirista pleno ali vai sugerir, por que a gente não faz uma cena assim, assim, assado, né? O roteirista já vai falar, não, mas não dá porque lembra, essa cena no caráter não compensa. Então a gente tem que pensar numa cena que alinha ali com o caráter. E daí de repente ele fala, bom, mas isso que você sugeriu dá pra gente pegar e pensar em algo em cima disso pra alinhar com o caráter. Aí o outro vai sugerir, e se fizer isso junto com aquilo, isso e assado? Enfim, isso é geralmente como acontece numa sala de roteiro, tá, gente? Mas esses são os pisos aí que a gente sabe. Eu já ouvi falar de roteiristas-chefes que chegaram a ganhar 50 mil por mês. Não sei se tinha porcentagem incluída, né? Geralmente quando você é criador da série. Eu já ouvi falar de criadores de série que exerciam qualquer uma dessas funções, inclusive assistente, tá? Porque nunca tinha feito nada na vida, então entrou como assistente, depois entrou como chefe, depois como roteirista, enfim. Aí a pessoa que decide, né? Geralmente quando você é criador, você pode também tentar negociar uma porcentagem além do cachê que você recebe. Então você pode tentar negociar 2% do orçamento da produção, 5%, né? Geralmente é o máximo ali que a gente consegue negociar. E as salas de roteiro costumam durar ali de 6 meses a 1 ano, 8 meses, 10 meses. Varia muito de sala para sala, tá, gente? Às vezes você tem um contrato ali que vai durar uma quantidade de meses, acaba durando um pouquinho mais, mas você consegue viver, às vezes, 1 ano inteiro, 1 ano e meio, 2 anos, ganhando esse fixo, né? O que eu sempre recomendo é que você guarde bastante dinheiro, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes acontece de você ficar 6 meses sem fazer nada, né? Mas vamos continuar aqui, vamos partir aqui para longa-metragem. Então, quando a gente vai aqui para a tabela da Abra de cinema, a gente tem aqui os valores para roteiro, tá, gente? E eu recomendo muito que vocês olhem a tabela da Abra, tá, gente? Pra ver todos os valores certinhos, tudo bonitinho. Eu tô tentando destacar aqui os principais que eu sei que vocês mais me perguntam e mais querem saber. Quando a gente chega aqui em roteiros para longa-metragem, né? Isso é uma dúvida que vocês me perguntam bastante. A gente tem aqui a recomendação, né? Quando a gente vai aqui em 2 tratamentos mais uma revisão, tem aqui ficção ou animação, né? Você vai cobrar ali 90 mil reais, fazer um filme de mais ou menos 90 páginas, né? Você vai ter ali 90 mil reais. É assim, 90 páginas, gente, 90 páginas, 120 páginas, até um pouquinho mais, tá, gente? O longa, ele abrange, né? Costuma abranger essa extensão. Você vai cobrar ali em torno de 90 mil reais. Nem sempre, gente, a gente consegue emplacar esses 90 mil reais, assim, logo de cara. Às vezes, no seu primeiro projeto, você vai fechar ali 70 mil, 68 mil, mas não feche um longa-metragem por menos de 50 mil. Aí você já vai estar, assim, você não vai estar sendo justo com o trabalho que você vai ter, porque um roteiro de longa-metragem, gente, ele demora, tá? Ele demora porque ele passa por alterações. É difícil você conseguir conciliar outro trabalho com esse roteiro de longa-metragem no meio do caminho, tá? Então pensa assim, né? Um longa-metragem, ele vai te consumir pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Se no mínimo, é o mínimo que um longa-metragem vai conseguir te consumir. Às vezes te consome 1 ano. Se a gente divide esses 90 mil por, vou dar o exemplo aqui, 10 meses, vai dar 9 mil reais por mês. Então pensa assim, bom, se eu cobrar 90 mil, eu vou estar ganhando, né? Se eu ficar 10 meses, vou estar ganhando 9 mil reais por mês, mais ou menos. E aí, gente, é que eu venho com um pequeno balde de água fria, né? Esse valor que vocês estão vendo na tabela da Abra, os valores que eu falo pra vocês, não é o valor líquido que você vai receber ali bonitinho na sua conta. Então, não é. O roteirista, ele precisa ter CNPJ aqui no Brasil. Bea, mas eu quero muito, muito ser pessoa
pessoa física. Não dá, e você tem que ter um CNA específico para roteirista, de audiovisual. Então, assim, não rola, não dá, tá? Você precisa ter um PJ. Geralmente, a taxa que você vai pagar de Simples Nacional gira em torno ali, e eu já vi pessoas diferentes, tá, gente, falando isso. Então, vai girar em torno ali de 6% a 12%. Então, vamos tentar ali uns 10%. Então, desses 90 mil que estão aqui, 10%, né? Então, 9 mil desses 90 mil não vai ficar com você. Vai ficar pro nosso governo lindo e maravilhoso que adora ser nosso sócio quando a gente não quer tê-los como sócios. Então, tem esse pequeno porém, tá? No caso da sala de roteiro, gente, você vai pagar esse imposto mensalmente. Então, se você recebe, por exemplo, 4 mil reais como assistente, você vai todo mês pagar 400 reais de imposto. Então, seu salário líquido mesmo vai ser 3.600. Entendeu? Vocês estão vendo aqui embaixo na tabela da Abra a observação de que, ó, você pode ter de 3 a 5% do orçamento total do filme também como remuneração. A gente aqui no Brasil costuma fazer essa negociação também quando a gente cria a história. Mesma coisa que eu falei para séries também. E é por isso, galera, que aqui no Brasil a gente não cobra em cima de bilheteria, tá? Primeiro porque é difícil você ter aqui no Brasil um filme que tem uma bilheteria, assim, estratosférica, né, que compense você fazer essa negociação contratual. Então, geralmente o que a gente faz é cobrar porcentagem em cima do orçamento total do filme. Então, vamos supor que o filme que você vai trabalhar vai custar 8 milhões de reais. Então, você vai pedir 5% desse valor como sua remuneração. 5% de 8 milhões dá 400 mil. Então, nesse caso, você vai faturar 400 mil, lembrando que 40 mil nesse caso vai ficar com o Estado, né? Os outros 360 mil é que fica com você. Então, a gente pode fazer isso também, tá? E a gente parando pra olhar, são valores muito bons e realmente são valores muito interessantes, né? Quando a gente para pra olhar que pessoas de classe B e A aqui no Brasil ganham pelo menos 10 mil reais por mês, né? A renda da família é pelo menos 10 mil reais por mês. Vamos supor que você mais seu marido, sua esposa, seu companheiro, enfim. Você mais uma outra pessoa na casa, vocês têm juntos uma renda de 15 mil reais, vocês já vivem super bem. E, gente, além de tudo isso, é muito comum que roteiristas também deem aula, tá? É muito comum, você consegue tirar tranquilamente ali, nem que seja uns R$1.000, dando aula mensalmente, né? Mas é muito comum que você tire pelo menos uns 2.500 a 3.000 reais também mensalmente. Então, quando você tá, por exemplo, numa sala de roteiro que tá te pagando 10 mil reais e você ainda faz mais 3 mil, você já tem 13 mil, né? Que você trabalha como roteirista. Lembrando que às vezes tem semana na sala de roteiro em que não tem encontro da sala de roteiro. Então você vai praticamente aquela semana só dar aula e você continua ganhando 13 mil reais, né? Então, realmente, é um estilo muito bacana. O contra, né, é esse, é que a gente não tem certeza, né, de que todo mês vai entrar, né? Quando a gente tem um contrato numa sala de roteiro é mais certo, a gente fica mais tranquilo e tudo mais. Mas é sempre bom a gente ir guardando esse dinheiro, tá, gente? Porque a gente não sabe por quanto tempo o inverno vai durar, tá? E agora vamos falar de como a gente pode começar, né? Então a gente começa ali principalmente como roteirista para YouTube ou fazendo roteiro de curta-metragem. Como roteiro de curta, a Abra recomenda ali, se eu não me engano, 10 mil reais. Vou pedir pro Sam colocar ali na tabela que eu perdi aqui o acesso aqui agora. Mas se eu não me engano, eles estão cobrando 10 ou 12 mil reais para você cobrar o mínimo por um roteiro de curta. Eu já vi gente conseguir fechar por esses tempos roteiro de curta por 7 mil reais, né? Às vezes você vai fechar um pouquinho a menos do que a tabela sugere. Mas é legal que você feche para você ter esse seu primeiro trabalho. Como roteiro para YouTube, a Abra recomenda o seguinte pra gente. Eles recomendam que tem toda uma divisória de acordo com a quantidade de inscritos do canal do YouTube. Então você vai cobrar ali por roteiro de até 12 minutos, de repente R$2.100, R$3.200, mas o que eu sei é que esses valores, pelo que eu ouvi de colegas meus que trabalham como roteiristas para YouTube, que já trabalharam em canais diferentes, não é esse valor. O que fica mais próximo é de você conseguir cobrar ali mais ou menos uns 400 a 800 reais por roteiro de YouTube. Lembrando que esses casos, gente, são roteiros de não ficção, tá? Então, por exemplo, aqueles vídeos de 7 coisas que toda pessoa que mora sozinha faz, 5 hábitos que vão mudar o seu sono para sempre, né? Isso geralmente inclui uma pesquisa. E o que é legal, né? O que um amigo meu que trabalha com roteiro para YouTube deu a dica que é o seguinte: você calcular a sua hora, né? Quanto custa a sua hora e quantas horas você
você leva para fazer aquele determinado vídeo. E aí varia, porque às vezes você tem vídeos que têm uma complexidade muito maior, uma pesquisa muito maior, que pedem para você entrevistar uma pessoa, aí você vai cobrar um pouquinho a mais. Mas costuma ficar ali entre esse valor que eu falei para vocês de 400 a 800 reais por vídeo no YouTube, de canais que são relativamente grandes, não são canais gigantescos, estratosféricos, mas canais grandes, tá? Que eu já vi que é o que pagam. Então, ó, se você, por exemplo, faz 8 vídeos por mês, 8 roteiros de vídeos por mês, ao preço de 400 reais, você já consegue tirar 3.200 reais por mês. Lembrando, você também consegue, além de trabalhar com os roteiros para YouTube, por exemplo, em paralelo, tá escrevendo ou produzindo seu curta-metragem, né? Para depois mandar para uma rodada de negócio. Você tá começando, né? Geralmente, quando a gente escreve roteiro para vídeo no YouTube, a gente já tá começando. Existem pessoas que já são há muitos anos experientes em roteiro para YouTube, que trabalham com isso há bastante tempo, trabalham geralmente no mesmo canal há bastante tempo, e é um canal com muitos milhões de seguidores. Nesses casos aí, a pessoa vai receber muito bem e costuma, inclusive, receber esses valores aqui que a Abra tá sugerindo mensais, né? Daí a pessoa costuma fechar um pacote, um salário mesmo para ela receber mensalmente. Aí vai girar em torno mesmo de 6 mil a 10 mil reais, dependendo do tamanho do canal, da pessoa, do tipo de vídeo que é feito, né? Da complexidade desses roteiros. Por último, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre consultoria de roteiro, revisão, tradução, enfim, que são trabalhos que a gente pode fazer também, né? Que a gente pode oferecer, principalmente se você sabe formatar roteiro. Não se esqueça de que no meu curso de formatação de roteiro, que tem as vagas abertas sempre, as turmas estão sempre abertas, você sempre pode aprender a dominar a linguagem audiovisual, aprender a formatar um roteiro para já começar a fazer seus primeiros trabalhos como roteirista, né? Lembrando que no curso as aulas são gravadas, você pode assistir a hora que você quiser e você ainda ganha 30% de desconto para adquirir o Final Draft, que é o melhor programa de roteiro que existe no mercado audiovisual. Nacionalmente e internacionalmente, todo roteirista profissional usa o Final Draft. Você pode trabalhar revisando o roteiro, pode trabalhar também com tradução de roteiro. Geralmente, quem trabalha com tradução de roteiro, né, convoquei algumas colegas para passar essa informação, que já trabalharam com tradução. Às vezes, você tem roteiristas que traduzem, né? Às vezes você tem ali pessoas que querem escrever roteiros para concursos, né, no exterior e tudo mais. Você vai encontrar essas pessoas em comunidades no Facebook, você vai encontrar essas pessoas em grupos do WhatsApp, grupos no Telegram. Você encontra essas pessoas e você cobra delas um valor para você traduzir aquele roteiro. Obviamente você tem que ter já alguma experiência naquela língua, você tem que dominar bem aquela língua, ou você tem que ter já experiência com tradução em outros tipos de documento. No caso da revisão, o que você vai fazer? Você precisa dominar muito bem o português. Geralmente quem faz isso são pessoas formadas em letras, mas não é obrigatório que você seja formado em letras, desde que você tenha muito conhecimento, né, da língua portuguesa, de que você seja muito bom em revisão de texto e em formatação de roteiro também. Então você pode ir lá fazer essa revisão. Que eu já ouvi algumas pessoas cobrarem, né? De novo, nesse caso aqui, acredito eu que a Abra cobra um valor, né? Por exemplo, colocam aqui revisão de roteiro de longa, por exemplo, 19 mil reais. Mas eu acredito que esse valor seja para PJ, né? Então, por exemplo, um canal grande, uma emissora, enfim. Quando você vai cobrar de outra pessoa, sabe, que tá começando, né? Às vezes você tá começando também fazendo isso. Você pode cobrar ali da pessoa, como você tá começando, uns R$1.000. Você pode cobrar 1.500 a R$2.000 no máximo para revisar um roteiro de longa-metragem dela. Um valor que eu recomendo para vocês começarem, por exemplo, se uma pessoa pedir para você revisar o português e a formatação de um episódio de série dela, do piloto da série dela, que você cobre ali 500, 600 até R$700 para revisar esse roteiro dessa pessoa. E você também pode trabalhar com consultorias de projeto, né? Geralmente quem dá consultoria também é uma pessoa que dá aula, né? Porque é uma pessoa que entende muito de teoria, é uma pessoa que já sabe como instruir outra para mexer no projeto dela, né? É muito chamado também de doctoring, né? No nosso meio, esse termo, né? O consultoria de projeto também é chamado de doctoring. E aí depende, né? Aí geralmente no doctoring, às vezes você pode incluir junto
incluindo revisão, correção da formatação. Às vezes você pode incluir leitura crítica, né, que você vai elaborar um documento que você manda esse feedback para a pessoa. Aí você cobra um valor pela sua leitura crítica. Eu vou contar para vocês o valor que eu comecei cobrando quando eu comecei a fazer consultoria de roteiro. Eu comecei cobrando R$150 para ficar 1h30 conversando com a pessoa sobre o projeto dela, né? Consegui vários clientes cobrando esse valor. Hoje já cobro um pouquinho mais caro, né? Mas nem divulgo aqui minha consultoria porque ela tá fechada no momento, porque tava ficando louca já. Então eu não tô fazendo no momento consultoria. Se tiver aberto, você pode checar lá no meu site, né? Narratologia, porque lá é que você encontra o WhatsApp da minha consultoria de roteiro. Mas você pode começar cobrando esse valor, é um valor muito bacana. E às vezes você pode cobrar também um valor para leitura crítica. Então, por exemplo, às vezes você cobra R$250 para você ler o longa daquela pessoa e escrever um documento assim bacana, detalhado, fazendo uma referência cena a cena para o que a pessoa pode melhorar naquela cena. É legal que você faça 1 ou 2 trabalhos de graça para você conseguir o depoimento de alguém, e depois que você consegue esse depoimento, aí é que você anuncia isso, cobra por isso, né? Então, são algumas maneiras interessantes que a gente pode ganhar dinheiro como roteirista, tá, gente? Então, tentei dar um panorama geral aí pra vocês de como que um roteirista vive, né? O que um roteirista pode fazer. Esse vídeo aqui, o que eu tinha em mente hoje é como uma roteirista que se sustenta sozinha, que vive num padrão de vida que não imaginava que ia alcançar tão cedo vivendo como roteirista. Eu falo pra vocês que é possível. Esse é o vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu tinha 16 anos e eu já sabia que eu queria trabalhar com roteiro, mas eu, assim, não sabia nem... Tipo, como que era possível ganhar dinheiro, sabe? Achava que nem ganhava dinheiro, sabe? Achava que você escrevia e não ganhava nada em troca, sabe? Então esse é o vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!